A gente falou da outra vez que precisa ter paciência, né? Paciência depende de tempo. Então vamos dar um tempo. Então vamos falar um pouquinho de tempo. Quando a gente vai recebendo os estímulos, que nem eu estava falando antes, quando a gente recebe o streaming do vídeo do YouTube, do canal de streaming, do nosso tocador de música, o que acontece é que a gente inevitavelmente vai buscar a mesma satisfação que a gente tinha até minutos ou segundos antes, né? E sem interrupção de tempo. Diferente do que a gente fazia no passado, quando você ficava ali com aquela ânsia, vou chamar de ânsia, não de ansiedade, para não ficar negativo, de, putz, eu quero ver o próximo episódio, quero ver como é que vai acontecer a situação agora, né? Como é que vai se resolver aquele crime no seriado. Quando eu era pequeno, nossa, o que vai acontecer com a Dona Benta, o Visconde de Sabugosa, no sítio do Pica-Pau Amarelo? Me lembro até hoje de ficar esperando a próxima semana para saber como ia ser a continuação da mitologia grega dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, eu vibrava com aquilo e conversava com os amigos que viam aquilo também e todo mundo eufórico, falava assim, sei lá como vai ser. E eu me lembro mais recentemente do Lost. Cara, o Lost ele tinha mais Lost dentro da internet, com comentário de gente e coisas que não estavam no episódio, do que no próprio episódio, muitas vezes. Então tinha todo um tempo para maturar. As coisas precisam maturar, entendeu? A gente precisa colocar para dentro, como diz uma das coisas que eu faço na vida, que é a antroposofia, a gente precisa levar para o sono algumas coisas. Tanto que, quando tem alguma situação muito estressante, um conselho, principalmente dos orientais, é assim, senta sobre a coisa, deita, dorme sobre a coisa para você pensar qual é a melhor reação, para você não reagir no impulso, para você não reagir na raiva, né? Para não reagir no sangue nos olhos, como diz o povo. Voltando, que eu dei uma volta danada, e vocês vão perceber que eu faço isso com uma frequência danada também, é que a gente precisa ter um tempo mesmo. Senão, a gente fica o tempo todo estimulando cada vez mais rápido esse sistema que é conhecido há muito tempo como sistema de recompensa do nosso sistema nervoso central. E aí tem uma sacada muito interessante. A região do nosso cérebro que está relacionada com essas emoções, inevitavelmente, com essa sensação de satisfação ou de insatisfação, de prazer ou aversão, é chamada sistema límbico. É muito interessante porque esse sistema límbico seria a palavra do limbo, né? O limbo é uma coisa que está entre uma e outra, né? Ele está no limbo, né? E o nosso sistema límbico, a parte mais importante que lida com essa sensação de aversão ou de satisfação, de simpatia ou antipatia, é chamada de amígdala dessa região. Essa região, inclusive, é a região onde está o nosso centro principal da memória, que é chamado de hipocampo. Hipocampo porque ele parece um cavalo marinho. O hipocampo é o nome do cavalo marinho. E do lado está a tal da amígdala. Amígdala quer dizer amêndoa, porque é um formatinho de uma amêndoa. E aí, onde é que fica essa região onde está o tal do sistema límbico, né? Ela fica, para quem está me vendo, na lateral da cabeça. Para quem não está me vendo, imagina que assim, a gente tem a orelha e a gente tem os nossos olhos. Do canto lateral dos nossos olhos até chegar na orelha, a gente tem uma região do nosso cérebro, obviamente um pouquinho acima, que é chamada de lobo temporal. Por que chama de lobo temporal? Porque ele fica na nossa região temporal do crânio. Ué, mas por que temporal? O que isso tem a ver com temporal ou com tempo? Porque essa é a região onde estão as nossas têmporas. Lembrando do Machado de Assis e alguns autores mais antigos, têmpora é essa região na lateral onde a gente tem a costeleta. Tá? Desculpa o costeleta para quem não tem mais esse nome, mas eu não sei outro nome para essa região. O cabelinho que cresce na frente da orelha. Essa costeleta é, no geral, uma região que, principalmente em nós homens, muitos de nós têm o primeiro aparecimento de cabelo branco. E o que o cabelo branco está contando? A passagem do tempo. Então é por isso que ela chama têmpora. Então não é muito louco que uma região do cérebro que controla com a nossa satisfação ou insatisfação, nosso prazer ou a nossa aversão em relação
a quantidade de estímulos que a gente recebe esteja relacionada com o tempo, eu acho isso absolutamente genial. E é uma coisa que eu vou fazer ao longo de todos os podcasts que eu puder, fazer sempre correlações em dizendo de onde o nome veio, das partes que eu quero falar, da simbologia que a gente tem, tanto nesses nomes, quanto em comportamentos que a gente tem, né? Quanto em outras tantas coisas, a gente consegue entender o mundo de uma maneira simbólica. Eu não preciso ser médico ou ser profissional de saúde, ter passado por uma formação de nível superior para entender coisas como as que eu acabei de falar. Porque qualquer um já viveu essa sensação de estar scrollando lá no Instagram e acaba a bateria. Fala, que droga, meu. Entendeu? E você cortou o teu sistema de satisfação, o seu sistema de recompensa. Ou acabou a luz. Você quer enlouquecer o meu filho, por exemplo, é acabar a luz. A primeira vez que acabou a luz, fala assim, mas põe aí na internet. Fala, filho, não tem internet se não tem luz. Entendeu? Mas pega no celular, fala assim, mas o celular também depende da energia que está nele, se ele tiver bateria suficiente, e da luz para fazer conexão com o Wi-Fi. Senão não vem. Então, é uma questão de que a gente tem que lidar com tudo isso. Esse sistema de recompensa da gente tem se tornado cada vez mais bombardeado com estímulos do jeito que o mundo está configurado hoje. E, de novo, gente, eu vou falar de novo. Eu não estou colocando a coisa como isso é ruim. Não. Em tese, no início, na base da coisa, nada dessas evoluções que a gente teve é ruim. E eu vou falar disso em outro podcast, com mais atenção, que é assim, o problema não está na coisa, o problema está no uso que a gente faz da coisa. Tá? Então guardem isso na cabeça, que isso vai surgir aqui no futuro. Como está sendo bombardeado o tempo todo a cachola de nós todos, crianças e adultos, com estímulos, a gente vai se acostumando a precisar desses estímulos mais rápido, e mais rápido. Mais rápido. O que isso tem feito, inclusive comigo, eu me constatei vendo isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, esses livros que estão aqui atrás não são fachada, isso não é uma imagem pronta, isso aqui é livro mesmo, é de papel, se vocês quiserem eu levanto e pego. Eu gosto de ler. E eu percebi que nos últimos tempos, principalmente quando eu estou lidando com informações, até científicas mesmo, a minha paciência para ler uma página inteira, diminuiu no mínimo 50%. Eu estou tendo muito menos paciência para texto comprido. Eu me lembro, quando a gente tinha o El País tem Eliane Brum, que é uma das colunistas de lá, e ela fazia reportagens excelentes, mas que eram compridas demais, a partir do momento. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, cara, isso está muito comprido, não acaba mais, meu. E era interessante, eu estava interessado com o que ela estava falando. E eu acabava a paciência, porque estava muito longo. E a gente criou um mecanismo disso ficar cada vez mais curto. A gente criou um mecanismo de alguém escrever, vamos dizer assim, tudo que deveria escrever em 140 caracteres. Cara, tem gente que faz micropoema, microconto hoje em dia. É muito genial como modalidade literária, mas ela não pode se tornar uma característica normal. Nós somos seres para conversar. Versar junto. Versar conjuntamente. Conjuntamente é ótimo, né? Porque é com, que quer dizer junto, e junto. Então é conjunto, é junto. Então, eu vou pedir para vocês também, por favor, conversarem comigo. Me mandarem feedbacks, conversarem, dizerem o que vocês estão achando, entendeu? Para a gente ter um diálogo. Que raio é um diálogo? O logo é o pensamento, é o conhecimento. E dia é através, ou seja, uma coisa que vai, como se diz hoje em dia, eu estou sendo atravessado por uma coisa. Algo está me atravessando. Algo de mim atravessa você, passa por você. E espero que não atravesse daquele jeito que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Que fica um negócio ali no meio do coco, né? Da nossa massa pensante, o nosso tutano. Então, por favor, conversem comigo, dialoguem comigo, tá bom? A gente precisa dissertar, a gente precisa fazer uma ideia inteira, a gente precisa contar com começo, meio e fim.
E vocês provavelmente já perceberam que algumas pessoas da geração nova, elas não conseguem criar uma narrativa. Elas não contam uma coisa começo, meio e fim. O negócio veio meio que fragmentado. Você fala, cara, eu não estou entendendo nada. Aí você ouve a história inteira para falar assim, ah, tá, então peraí, eu vou parafrasear o que você me contou, vou te contar de novo para ver se eu entendi. Aí você conta, montando a história, com começo, meio e fim. E você fala, foi isso que eu falei. Você fala assim, tá bom, mas você me entregou como um quebra-cabeça. Você pegou um script, você jogou para cima, bagunçou tudo, você me entregou bagunçado. Eu tenho que arrumar, entendeu? Eu preciso ouvir a história que tenha começo, meio e fim. E eu tenho certeza que vocês já viveram essa história da pessoa que está contando um negócio e fala assim, aí né, aí né, aí né, você chega no 15º aí né, você fala assim, eu não quero mais ouvir, cara, eu não aguento mais ouvir aí né, então, né, aí, e vai dando na paciência da pessoa. Por quê? Porque não tem ao longo do tempo uma narrativa, o cara não está te conduzindo, ele não está te levando para uma história que tem começo, meio e fim. E isso repercute no setor fundamental de um bom brasileiro. Um cara não consegue contar piada desse jeito, meu. Você vai contar o meio no fim, o fim no meio, a piada melou. E aí o mais importante dessa conversa toda de dar um tempo são duas coisas. A primeira delas, a gente precisa entender que esse sistema de recompensa, recebendo o estímulo o tempo todo, vai nos colocando viciados nos neurotransmissores, nos hormônios que a gente secreta quando a gente fica feliz. Ocitocina, serotonina, dopamina, adrenalina. Vocês já ouviram 500 vezes o cara falar assim, eu sou viciado em adrenalina, adoro bungee jumping, adoro pular do paraquedas, entendeu? Quero descer lá no Insano, lá no Beach Park. Eu falo assim, cara, não é possível que alguém queira viver um medo aterrorizante desse. Mas o cara viciou em sentir medo, viciou em ficar com o fiofó na mão, entendeu? Que é um vício que definitivamente eu tô fora, mas eu tô muito fora. Eu falo para os meus pacientezinhos, quando eles atingem 1,20 m, 1,30 m, que é a altura, pelo que eu saiba, em que é possível já andar no Insano, que eu vou fazer uma proibição médica escrita para eles levarem para o Beach Park, porque eles não podem andar lá. O médico proibiu, ordens médicas, acabou. Claro, de brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Tá? Então a primeira coisa é essa, a gente vicia. E aí eu vou contar uma pequena historinha que foi outro dia que aconteceu comigo. Estava atendendo uma criança de 3 anos que veio com os avós. Os avós mais velhos, tal, o que eles fizeram? Entregaram o celular na mão do menininho para o menino se distrair e poder esperar na sala de espera do posto de saúde e depois aguentar um médico perguntando a respeito dele, sendo que aquilo não estava nem um pouco interessante, ninguém estava brincando, ninguém estava falando com ele e não tinha nada para comer. Aí chegou a hora que eu tinha que examinar o menino, eu pedi para a avó, que estava com o menino na mão, falei assim, então agora, por favor, a senhora tira um pouquinho o celular da mão dele para eu examinar. A avó, até com docilidade, tirou o celular da mão do menino, o menino desabou. O menino teve uma crise de choro, ele se jogou no chão, ele gritava, eu virei para os avós e falei assim, por favor, vocês sabem como chama isso que ele está fazendo? O que ele está fazendo é vício, ele está viciado, ele não consegue ficar sem. E hoje, um amigo meu me contou que ele estava assistindo um simpósio, um congresso, e a pessoa contou uma história, que eles fizeram um evento, e aí num determinado momento do evento, com crianças, assim mais ou menos na base dos 6, 7 anos, eles falaram, olha, agora todos nós vamos colocar o celular aqui nessa cestinha e vamos brincar um com o outro. Aí, resmungando mais ou menos, as crianças foram lá, colocaram o celular, todos, e foram brincar. Um dos meninos acabou de colocar o celular, parou, ficou congelado do lado da cestinha, começou a tremer e começou a ter febre. O pessoal, os coordenadores, educadores que estavam ali, ligaram imediatamente para o pai e falaram assim, olha, por favor, a gente estava aqui com seu filho e aí, assim, agora teve um momento de brincadeira e a gente foi propor para todo mundo brincar
E o seu filho, de repente, começou a ter um tremor, começou a ter febre, e a gente está pedindo para o senhor vir buscá-lo. Ele fala assim, tá bom, mas me conta uma coisa, vocês tiraram o celular dele? Fala assim, ué, tiramos, por quê? Fala assim, não, devolve o celular na mão dele que passa tudo. Entendeu? Isso é vício, gente. Isso chama síndrome de abstinência, que acontece com o alcoólatra, ou alcoolista, como vocês quiserem, que acontece com a pessoa que faz uso de drogas psicoativas, tá? E que nessa velocidade é uma coisa comparada ao crack, que é um tipo de cocaína modificado ou purificado, de forma que ela faz efeito em 2 minutos e o efeito dela acaba em 20. Diferente da cocaína, que faz efeito com um pouco mais de tempo e dura 2 horas. E aí o que acontece com a tal da cocaína? A cocaína é uma substância que libera todos esses seus hormônios de capacidade, de forma que você fica muito mais esperto, muito mais rápido, mais inteligente, mais forte, mas tudo ao mesmo tempo. Porque você teve uma enxurrada das substâncias que te dão força, autoestima e tudo mais que você se sente. Então você se sente um deus. Daqui a pouco, quando o efeito acaba, você é pior do que a mosca do cocô do cavalo do bandido do filme do Faroeste. Entendeu? Você é um lixo. Por quê? Porque você gastou todas essas substâncias que iam, vamos dizer assim, durar o teu dia inteiro em, no máximo, 20 minutos. Entendeu? Então você se sente um lixo. A tal da famosa história do bad trip. Bad trip é um termo muito mais pro LSD, mas é essa sensação de fundo do poço absoluto. Entendeu? Você não sobrou nem o capacho. E é isso que acontece com os adultos e com as crianças, não é só com os adultos. Então, o viciado em jogo, o senhorzinho viciado, a senhora viciada em bingo, entendeu? A pessoa que é viciada em adrenalina, em fazer só esporte radical, entendeu? Ou o viciado em videogame, ou viciado até em jogo de tabuleiro, entendeu? O viciado em qualquer coisa, se comportam da mesma forma. Então a gente conseguiu criar um sistema genial de acesso o mais amplo e restrito a informações e coisas, só que isso joga contra, porque não te ensina a tal da paciência que eu falei lá no começo. A segunda coisa é essa coisa de que a gente precisa realmente dar um tempo. Tem que ter um momento onde eu tenho que parar, que nem eu já falei. Eu tenho que parar, ficar um pouco no silêncio, pelo menos o silêncio interno, né? Mesmo que o mundo externo esteja mais ou menos agitado, mas você para, você foca em você, tá? E é por isso que a gente tem tantas modalidades de meditação hoje em dia, que a gente precisa voltar para dentro de si, porque aí nasce o novo, aí nasce o criativo. Aí você fala, puxa, como eu não pensei nisso. Eu estava conversando com esse amigo meu de manhã e foi aí que me veio essa coisa do temporal. Eu falei, cara, lobo temporal, tempora, tempos, né? Tempo. Foi nesse espaço que sobrou em que eu não estava sendo bombardeado pelo meu celular, porque eu voluntariamente me bombardeio com ele. Me libero para ficar me viciando nesse negócio. Voltando para o nome do negócio, vamos dar um tempo? Vamos dar um tempo para olhar para as coisas, para enxergar as coisas. Então é muito legal. Lá vou eu de novo divergir, fazer uma divagação. A gente tem 3 verbos para as coisas que a gente faz com os olhos. A gente olha, aí de repente que a gente, no momento em que a gente olha, a gente vê. Aí a gente está vendo, aí a gente enxerga. São 3 fases dessa história. Meu olho está passando pelas coisas. Então, eu recomendo uma experiência para vocês. Né? Quando vocês estiverem conversando com alguém, de repente, percebam que você estava o tempo todo tendo a percepção do fundo do lugar onde a pessoa está. Que nem quando eu estou olhando para uma pessoa e vejo o fundo preto que está atrás dele. Né? Mas assim, eu estou recebendo a sensação o tempo todo, então eu estou olhando. Mas só num determinado momento eu paro para ver que tem alguma coisa além da pessoa, além no entorno dela. Aí eu vejo. E aí eu finalmente codifico isso, ou decodifico isso, e falo, cara, tem uma parede preta atrás dele, olha que louco. E é só se a gente der tempo.
para fazer isso. Senão eu passo e não vejo a flor que nasceu no meu jardim, entendeu? Ai, que poético. Não, não é isso, é que é importante, entendeu? Porque, de repente, se você pôs uma planta com flor no jardim, provavelmente é porque você quer ver, né? Entendeu? Não é para inglês ver, como a gente dizia antes, entendeu? Ela não está lá para os outros, é você que mora na tua casa. Então, você tá, a planta lá deve querer ver a planta, né? Suponho eu, né? Ou é muita ingenuidade da minha parte. Se você tem um livro em casa, é porque você quer ler. E o livro, esse negócio de Audible, vamos ouvir o livro inteiro, pode ser muito interessante, mas eu tenho hora que me perco. Entendeu? Tem hora que, de repente, ouvi um audiolivro, o cara fala assim, o que ele estava falando mesmo? Porque a ideia me conduziu a outra coisa, e o cara continuou falando. E eu paro e falo assim, opa, peraí, onde é que tá? Que eu vou ter que voltar tudo. E isso em intervalos pequenos, assim, 15 segundos de intervalo entre uma fala e outra de um podcast. Eu já dei aquela desviada, como aliás, vocês podem perceber que é muito claro em mim que eu vou longe, né? É meio isso, a gente precisa realmente dar um tempo. Minha proposta para o próximo podcast é falar por que raios eu chamei esse negócio de pitaco. Porque pitaco é uma palavra polêmica, mas isso eu vou deixar para depois. Até mais, até de repente, gente. Este podcast foi editado por Felipe Mux.